Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Prótese na Prática. Primeiramente, aqui eu quero estar agradecendo aí a todos que deixaram aí um comentário e deixaram o seu joinha. Isso é muito importante para o canal. E agradecer a todos que se inscreveram aí na última semana, que pode parecer um número pequeno para muitos, mas para mim significa bastante. Eu pulei aí de 60 e poucos inscritos para 104 em apenas algumas semanas. E eu decidi esperar um pouquinho para ver se o canal ia para frente de novo. Desde que eu perdi os direitos do outro canal, que se chamava também o mesmo nome, Prótese na Prática, porém já tinha mais de 8.000 inscritos, mais ou menos, nem lembro. Tinha entre 6.000 e 8.000 inscritos. O canal era monetizado e por motivo de algumas falas que eu tive aqui, que incomodou alguém, eu tomei strike no canal, no outro canal, né? Acabaram sendo alguns strikes e eu acabei perdendo o canal. E vamos lá, né? Eu comecei do zero e vamos aí, vamos tocar para frente. Hoje nós vamos tocar aqui no assunto da acrilização convencional. É um vídeo que alguns inscritos pediram, algumas explicações sobre o tempo e como fazer de forma correta a acrilização de forma convencional, ou seja, na água, certo? Esse vídeo aqui ele é um oferecimento da Protetic, produtos odontológicos. Eu vou estar demonstrando aqui a resina e a diferença de resina de micro-ondas e resina convencional, certo? E vou estar mostrando aqui também o tipo de panela ideal para se fazer uma acrilização. Eu fui em laboratórios aí que o pessoal estava cozinhando, eu vou falar cozinhar, não vou nem falar cocção não, cozinhando peça numa leiteira. Pessoal, eu entendo que trabalhar comercialmente às vezes é difícil, você tentar colocar as práticas da literatura num laboratório comercial. Mas tem como nós melhorarmos um pouco e fazer de forma mais correta, certo? Eu vou estar aqui mostrando para vocês agora o tamanho e a forma ideal de estar fazendo aí uma acrilização em água convencional, ok? Vamos lá. Então, pessoal, vamos aqui a apresentação das resinas, tá? Eu vou demonstrar aqui duas resinas, dois tipos de resina diferentes, tá? E o porquê que nós devemos utilizar as resinas certas nos métodos de cocções, tá? Essa resina, ela é a Termopro. Ela é fabricada pela Protetic Produtos Odontológicos. Esta resina, ela é uma resina convencional. Ela é produzida para ser utilizada na técnica de cozimento em água, correto? A utilização desta resina, que ela é somente convencional, se você utilizar ela no micro-ondas, você corre risco de ter uma cocção inadequada, com aparecimento de microbolhas ou até mesmo o fosqueamento, que é o embranquecimento da resina, certo? A resina vai ficar naquele modo assim meio nevado, não vai ficar incolor, certo? Esta resina utilizada da forma correta, da qual tem um vídeo aqui que eu ensino a manipulação correta dela, eu vou ver se eu consigo deixar nos cards. Ou então pode entrar aqui no canal e estar verificando o vídeo da acrilização da PT. Creio que seja da PT, certo? Então tá, vamos lá. Esta resina aqui é para ser usada de forma convencional, ok? Agora eu vou estar mostrando aqui para vocês uma outra resina. Essa resina é a Thermoden. Ela é fabricada pela Evoden, certo? Só que ela contém uma característica muito boa. Vamos lá, aqui, ó. Ela é uma resina híbrida. Ela pode ser utilizada tanto da forma convencional, no cozimento com água, quanto em micro-ondas, certo? E com apenas alguns detalhes a ser observado, para utilizar no micro-ondas, é interessante que você tenha em mãos o líquido para micro-ondas, que é para fazer a cocção em micro-ondas de forma correta,
ou então o líquido de mesma marca, certo? Com crosslink. Se você colocar o líquido convencional para fazer uma cocção de micro-ondas, ele vai dar erro, vai dar esbranquecimento. Eu vou demonstrar aqui uma prótese feita com líquido comum em micro-ondas. Observem bem aqui, nesta região, dos dois lados, e bem aqui no colo dos dentes, houve um embranquecimento da resina. Isso foi porque foi utilizado líquido comum para fazer cocção de micro-ondas. Observe que o meio do palato está até transparente. Deixa eu passar aqui uma aguinha aqui para dar uma melhorada. Notem que mesmo passando aqui a água aqui na área onde ficou esbranquiçada, não fica transparente, certo? Isso aqui foi uma cocção feita de forma errada em micro-ondas, certo? Agora eu vou demonstrar para vocês uma prótese que foi feita com resina comum, na técnica comum. Porém, essa prótese aqui, eu acrilizei ela justamente para dar essas bolinhas. Olha aí, pessoal, tanto de bolinha lá dentro do incolor. Deixa eu espalhar aqui, tem uma... Passei aqui um líquidozinho para ela brilhar mais um pouquinho aqui, para realçar as bolhas. Aí, consegui puxar. Pessoal, essas bolinhas, elas foram ocasionadas porque eu prensei, já coloquei os parafusos lá na prensa e deixei a água aquecer. Quando a água estava saindo, as primeiras bolhas, eu coloquei a mufla na água já quente. E eu nem pensei que ia ficar esse tanto de bolha. Eu achei que ia ficar uma ou outra, tá? Essas duas próteses aqui, pessoal, é só modelos de estudo, tá? Essas próteses aqui, elas não vão para a boca. Essas aqui a gente faz aqui no laboratório justamente para testar resina, para fazer vídeo, tá? Essa aqui foi colocada na água já fervendo, já quente. Toda vez que for colocada a resina na água já quente, vai ocorrer isso daqui. Agora então vamos lá no passo a passo para que não ocorra esse tipo de problema aqui, tá? Esse daqui vai ser um vídeo separado, tá? Para resina de micro-ondas, certo? Então vamos lá. Vamos lá então, pessoal, para a explicação de uma cocção feita de forma comercial, porém de uma forma um pouco mais correta para estar se utilizando dentro de um laboratório. Vamos lá. Eu tô com uma panela aqui de tamanho até razoável. Só que essa panela, ela é uma panela de 3, 4 litros. Se vocês olharem aí, deixa eu subir um pouco a câmera. Ela tem um diâmetro aí mais ou menos de 25 centímetros. Isso aqui é uma panela de 3 litros e meio. Ela seria ideal para cocção? Não. Porém, já seria melhor do que uma leiteira. O motivo eu vou estar explicando depois. É a questão da mufla não ficar encostada no fundo, ela tem que ficar um pouco elevada. E aqui já daria no limite da panela, correto? Agora eu vou demonstrar outra panela, um pouquinho maior. Deixa eu descartar essa daqui. Vejam aqui que já mudou. Essa panela aqui é uma panela que ela tem uns 40 centímetros de diâmetro. Porém, essa daqui já é uma panela de 6 litros. Eu não consegui arrumar uma panela que seja a ideal, porque no laboratório eu só faço cocção em micro-ondas. Eu deixei de fazer da forma convencional. De vez em quando eu faço na forma convencional, tá? O certo seria aquelas panelinhas de feijoada. É o caldeirãozinho, que ele é um pouco maior. E de preferência de 6 litros em diante. Os de 8 litros seria o ideal. Correto? Essa daqui já daria para fazer uma cocção melhor. Daria para deixar a prótese afastada do fundo e ela não estaria
no limite da panela, certo? Pessoal, eu vou fazer uma demonstração aqui, tá? De como seria o modo ideal, correto? A panela não vai ser a ideal, porém, nós vamos utilizar ela como exemplo, ok? Isso aqui, pessoal, é um baldinho daqueles de leite ou de colocar cerveja aí nos botecos da vida. Esses baldinhos você encontra nas casas agropecuárias. Esse aqui é um balde de 4 ou 6 litros já, certo? A utilização desse aqui é só como exemplo, tá? Para mim tá demonstrando aqui a altura dele. Se nós colocarmos aqui, ó, a mufla, ela vai ficar lá no fundo. Quando nós fazemos a acrilização de forma convencional e queremos ter um resultado melhor, a melhor técnica a ser utilizada, pessoal, é utilizar um espaçador lá no fundo, para que a mufla não fique em contato direto com o fundo do recipiente. O fundo do recipiente, ele esquenta primeiro, correto? Eu achei aqui no quintal aqui um tijolo, isso aqui vai servir como exemplo. Você pode colocar aqui, ó, isso aqui é um tijolo desses maciço de obra. O ideal é que seja aqueles refratário, ele é melhor, que ele é de concreto. E a peça do cozimento, da cocção, vai ficar em cima dele, para que a temperatura do fundo da panela ela não chegue primeiro à mufla. Notem que a mufla ficou mais ou menos no meio aí da panelinha. Se vocês deixarem em contato com o fundo, a mufla vai esquentar primeiro por causa da chama que está embaixo, certo? Utilizando essa técnica de colocar a mufla desta forma, a sua acrilização já vai melhorar em 90%. Agora, eu vou deixar de mão isso aqui e vamos aos tempos da resina, ok? Vamos lá, o tempo de cocção. Ok, pessoal, vamos aqui a algumas explicações técnicas. Uma acrilização, seguindo a literatura, vai implicar em muito tempo de cocção. A literatura pede para que uma prótese fique 12 horas em prensa e depois ela fique mais umas 8 horas em cocção. E em cocção, em uma temperatura média controlada. Eu creio que quem trabalha em laboratório comercial dificilmente vai conseguir fazer desta forma. Só que as nossas literaturas, eu espero que eu não seja criticado nem incriminado pelo que eu vou falar. A nossa literatura, ela mantém os mesmos padrões de cocção de prótese total ou cocção da resina, desde quando elas foram aprimoradas, lá na década de 60, de 70, quando a prótese, quando a resina foi introduzida na prótese, se eu não me engano, foi na década de 30, lá por volta de 37, se eu não me engano. Tá? Lá a resina ela tinha muito problema de trinca, de rachadura, de incompatibilidade com outros produtos que eram feitos dentes, certo? E ela foi aprimorada. Em 1960, 70, teve aí início aí a questão do crosslink, que veio para melhorar tudo aí na resina, tá? Que é a ligação cruzada. Tem até um vídeo no canal, ele já está um pouco mais antigo, brevemente eu vou fazer um mais novo, correto? Vou tomar aqui um cafezinho, pessoal, que eu estou aqui gravando aqui, trabalhando, tá? Então vamos lá. Antigamente era necessário horas e horas de cozimento, né? Para ficar uma cocção de primeira. Foi inventado panelas pneumáticas, termoestáticas e panelas automáticas, que desligam quando ela atinge certa temperatura e religa de novo quando ela cai, para que a temperatura fique sempre aquela mesma e tenha uma acrilização perfeita.
Num laboratório comercial, pessoal, após fazer a prensagem de forma correta, lembrando que quantidade de líquido e pó tem que ser dosado de formas corretas para uma acrilização perfeita, certo? A utilização dos medidores de resina, tá? Quem não tem pode pedir na Dental, às vezes eles têm. E eu vou fazer uma coisinha também. Nos próximos vídeos eu vou estar pesando a resina nas quantidades certas daquele potinho lá de medida e vou passar a medida aqui para vocês, certo? O tempo de cura da resina ela é importante para que a resina ela solte já um pouco de monômero ali naquela espera antes do cozimento. O ideal é que vocês deixem pelo menos 1 hora de espera antes de colocar para cozinhar. E no baldinho, certo, pessoal? Vocês não vão utilizar um baldinho desse aqui não, tá? Isso aqui foi só para eu poder demonstrar a forma ideal, que seria de um caldeirão, para estar fazendo aí a cocção. Na utilização do caldeirão ou do baldinho, é assim, vocês vão colocar ele com a prótese colocada ali naquele centro térmico, vai colocar as muflas na água, junto todas as cocções que for fazer. De preferência que façam isso no período da tarde para a noite. Aí eu vou explicar seria um macete para você estar acrilizando melhor. Você vai ligar o fogo baixo e vai esperar ela ferver. Um balde de 6 a 8 litros, ele vai levar mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia para levantar fervura. Totalmente, né? Que são as borbulhas, a ebulição da água. Vai levar mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia em fogo baixo, não é fogo alto. Vai manter essa fervura durante 1 hora, 1 hora e meia. O ideal seria 2 horas. Muitas vezes eu sei que não vai ter tempo. Mantém ele fervendo ali 1 hora e meia. Vou colocar aqui 1 hora e meia. Isso lá no período da tarde, antes de você ir embora do laboratório, né? Coloca para ferver que na hora que você for embora ele já tenha fervido as 2 horas. Você vai tampar esse caldeirão, certo? E vai deixar de um dia para o outro lá dentro. Esse é o macete de fazer uma cocção perfeita em água. O tempo que ele vai ficar à noite, quando você chegar lá de manhã, você vai observar que a água ainda vai estar morna. Esse tempo de cocção, ele foi um tempo que vai ficar de 6 a 8 horas, tá? Ele dentro da água fazendo a cocção. E quando você chegar pela manhã, você vai abrir essas muflas. Pessoal, eu não estou dizendo que essa é a única forma de se fazer. Existem vários laboratórios e as pessoas utilizam técnicas diferentes. Essa é a técnica que eu utilizava para não ter problema de bolha e nem de trinca, tá? Dessa forma, você vai estar aí cozinhando sua peça por várias e várias horas. Mesmo com o fogo desligado, um caldeirão de 6 litros, ele mantém aquela temperatura por pelo menos umas 2, 3 horas. E a queda de temperatura é gradual, que seria o ideal, certo? Se tiver ficado aqui alguma dúvida, coloca aí nos comentários que assim que eu puder eu vou estar respondendo. Nessas últimas semanas eu não consegui gravar vídeo porque estava com uma correria aqui no laboratório. Questão de protocolo que não deu certo e é complicação. A vida dentro de um laboratório não é igual a do curso não, que a gente pega aqueles modelinhos bonitinhos e toca o pau naquele modelo bonitinho e a montagem fica perfeita. Não. A vida real, ela tem problemas. Montagem, dente errado que o dentista manda, o paciente às vezes não gosta da cor, certo? Temos vários problemas. E nessas últimas 2 semanas foram uns 3 protocolos que deram problemas aqui. E para resolver a gente tem que se empenhar nesse serviço, certo? Então, pessoal, para quem chegou até aqui, deixa aí um joinha, deixa um comentário, compartilha esse vídeo. E só lembrando, pessoal, tudo que eu demonstrei aqui eu utilizo no laboratório.
Eu não vou pedir para que vocês acreditem no que eu falei. Utilizem a técnica que eu demonstrei. Se vocês não gostarem, não utilizem, ou então acrescente alguma das coisas que eu falei nas que você já utiliza, certo? Antes de criticar erroneamente, ou antes de estar alguém aí entrando e falando besteira, apenas utiliza o que eu falei aqui e depois vocês veem se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, e se o que eu falei aqui tem algum sentido, certo? Pessoal, para todo mundo aqui que visita aí meu canal, um abraço, uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado.